6h36, estamos de volta com o seu ITN desta quinta-feira e hoje a gente vai abrir um espaço maior para a política porque faltam exatamente 10 dias para a votação das eleições 2022. Pois é, hoje com um pouquinho mais de tempo para a Ari comentar com a gente. Ari, primeiro, boa noite, né? Boa noite, estamos literalmente na contagem regressiva. É isso, minha gente. E muitos cientistas políticos têm apontado que o clima de opinião que geralmente antecede as eleições está pendendo para a espiral do silêncio. E que é quando a opinião predominante não deixa que muitas vezes quem pensa o contrário expresse seu voto. Esse clima está estabelecido a nível nacional, já se sabe, mas eu queria que você falasse para governador, você acha que isso também está acontecendo? Olha, em menor intensidade. Vou falar primeiro no plano nacional. Infelizmente, a campanha tem sido marcada pelo patrulhamento ideológico. É algo que não se via de forma tão intensiva no país há muitos anos, há muitos pleitos. E isso fez com que a eleição adquirisse esse clima de beligerância, de confrontação que envolve famílias, amigos, colegas de trabalho, ou seja, estamos vivendo uma parte muito negativa do processo de redemocratização do país que começou no final do século passado. Em termos de governo do Estado, há denúncias muito pontuais em relação a esse tipo de monitoramento, de pressão sobre eleitores. A oposição faz essa denúncia, principalmente em relação aos servidores do Estado que não têm estabilidade, têm um vínculo precário com a administração estadual. Mas, volta ao ponto, isso acontece principalmente em relação à eleição presidencial. Tanto é verdade isso que um instituto de pesquisa, o Datafolha, inseriu num dos seus questionários o que se chama de o voto escondido. É alguém que se sente constrangido em revelar o seu voto, temendo eventual retaliação ou, eventualmente, algum tipo de censura no seu meio social. Aquele voto envergonhado. Pois é, o voto escondido, o voto envergonhado. Enfim, as eleições deste ano têm sido marcadas pela intolerância em relação à pluralidade de opiniões que deságua na intolerância ao voto, à opção de cada um. Ari, a gente já pode falar que vai ser inevitável a realização do segundo turno? Olha, Felipe, tudo aponta para isso em termos de Paraíba, governo do Estado. Qual é a fotografia mais recente das pesquisas que têm sido publicadas? João Azevedo, com um percentual consolidado, tudo indica, cravar a primeira vaga para o segundo turno, ou seja, vai ser o mais votado, mas a soma dos opositores, dos concorrentes de João Azevedo, passa com folga do índice médio que ele está obtendo nessas pesquisas. E aí vem um outro aspecto, é o que eu chamaria de segundo pilotão, e esse segundo pilotão tem embolados aí com a diferença não muito grande, os candidatos Pedro Cunha Lima, do PSDB, Veneziano Vital do Rego, MDB, e Nilvan Ferreira. Todos os três disputam essa segunda vaga para ir ao segundo turno, com uma restriçãozinha, com uma observação adicional. Todos três com algum grau de comedimento, já antevendo que no segundo turno, se passar para esse turno suplementar, vai precisar buscar o apoio desse restante da oposição para viabilizar-se nessa disputa final com o governador João Azevedo. Ou seja, tudo indica que em outubro vamos ter na pauta eleição, pelo menos eleição para governador da Paraíba. Olha aí. E a do presidente, você está achando o quê? Olha, presidente, os institutos estão mostrando ali que ter ou não ter segundo turno está na famosa margem de risco das pesquisas, margem de erro, margem de risco. E alguns analistas políticos observam que esse tal do voto escondido... Do voto envergonhado. O voto escondido vai ser envergonhado decisivo, né? Poderá ser decisivo para um eventual desfecho dessa eleição no primeiro turno. Ô Ari, agora eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os possíveis reflexos da vinculação de alguns candidatos à imagem do ex-presidente Lula. Tem sido positivo?
Olha, em alguns momentos, nós já comentamos isso aqui no ITN, isso tem sido exagerado. Até cansativo às vezes. Cansativo, repetitivo. Após o início do horário eleitoral gratuito, em alguns dias, em alguns momentos, ter ou não ter o apoio de Lula foi fundamental na propagação de candidaturas ao governo do Estado. Deixou-se de lado o aspecto programático de quem quer governar a Paraíba pelos próximos 4 anos para se centrar foco na proximidade ou não com o ex-presidente da República que tenta voltar ao Palácio do Planalto. Tem uma questão importante aí, falamos isso de passagem no item de ontem. Lula tem um palanque triplo na Paraíba. Ele é apoiado por João Azevedo, do PSB, ele é apoiado por Veneziano, do MDB, e é apoiado por Adjani Simplício, do PSOL. Ou seja, o universo eleitoral de Lula na Paraíba está sendo disputado por essas 3 lideranças políticas, por essas 3 candidaturas. E aí, isso abriu espaço para Nilvan Ferreira. Ele é um candidato que está trafegando folgadamente, solitariamente, no universo dos simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. E isso poderá fazer a diferença em Nilvan ir ou não ir para o segundo turno. Então tem reflexo sim, né? Ari, falamos aí sobre o cenário para governador, para presidente também. Como é que está o cenário nessa eleição para o Senado aqui na Paraíba? Felipe, 2 universos, podemos chamar de universos paralelos. Cenário número 1, Ricardo Coutinho, que está com a candidatura impugnada em nível de Tribunal Regional Eleitoral e está contestando isso no Tribunal Superior Eleitoral, ele conseguindo viabilizar essa candidatura, registrá-la, é um candidato favoritíssimo para essa vaga de senador. Desde que as pesquisas começaram a ser feitas, muito antes das convenções, sempre o ex-governador, invariavelmente o ex-governador, estava na dianteira das pesquisas. Ele não podendo ser candidato, ele afasta, por conseguinte, qualquer perspectiva de chances para o MDB e para o PT, porque passou o prazo para eventual substituição de candidato. E agora? Agora, ou ele viabiliza a candidatura, ou essa coligação está fora da disputa para o Senado. Segundo cenário, sem Ricardo Coutinho na disputa. Nesse novo cenário, aparece na dianteira Efraim Filho, que tem construído um grande leque de apoios que ultrapassa até as próprias candidaturas ao governo do Estado. Acontece que nas últimas semanas começou a aparecer de forma crescente nas pesquisas a deputada Poliana Dutra, do PSB. E o que tem sido feito de forma intensiva nos últimos dias é a tentativa de vinculação da imagem de Poliana à imagem do governador João Azevedo. Se essa estratégia conseguir avançar até o dia da eleição, as chances de Poliana se multiplicam à medida em que Ricardo Coutinho fique fora da disputa. Porque, como eu disse há pouco, João Azevedo está na dianteira na perspectiva de ir para o segundo turno. E tem a possibilidade desse desfecho de Ricardo Coutinho, que até confunde a cabeça do eleitor antes do pleito? Olha, Poli, é uma dúvida a ser dirimida nos próximos dias. Do ponto de vista do TSE, Ricardo Coutinho apresentou um recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral na Paraíba. Ricardo foi condenado, melhor dizendo, teve seu pedido deferido na Paraíba e recorreu ao TSE. Esse recurso é fundamentalmente para permitir que ele continue fazendo campanha, aparecendo no guia eleitoral, etc, etc. Acontece que no TSE as chances de Ricardo lograr isso são muito pequenas, porque o TSE foi o tribunal que o tirou dessa disputa ao condená-lo em relação às eleições de 2014. Se o TSE já tem uma condenação firmada, tudo que foi em relação a Ricardo Coutinho, em tese, vai ser rechaçada
para manter harmonia com o que o tribunal decidiu sobre ele e o seu futuro político. Resta a Ricardo Coutinho a apreciação de 2 recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um desses recursos já foi trancada a porta pela ministra Rosa Weber, foi indeferido, não foi acatado. E há um recurso sob a apreciação da ministra Carmen Lúcia. O que pode fazer com que Ricardo tenha a sua situação definida até o dia das eleições é esses recursos serem colocados em pauta no plenário do Supremo Tribunal Federal até o dia das eleições. Até o começo desta semana, não estava pautado, na pauta prévia de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a situação do ex-governador. Agora, nada impede que o ministro, em função até da necessidade de o eleitor da Paraíba votar, sabendo se o seu voto será validado ou não, nada impede que um desses 2 ministros, dessas 2 ministras relatoras, coloque peça ao plenário do Supremo que esses casos sejam julgados até o dia das eleições. Ari, hoje é quinta-feira, mas tem uma exibição especial do Ideia Livre. Exatamente. Dentro dessa programação, a gente vai ter uma edição especial do Ideia Livre, porque, efetivamente, a eleição entrou na pauta até das pessoas que não têm afinidade ou curiosidade com o noticiário político, mas o afunilamento, o calendário eleitoral empurra para esse foco de atenção em relação às eleições. E vamos ter ainda algumas pesquisas em relação à eleição presidencial, em relação à eleição estadual, e chegou a hora do eleitor, Sua Excelência o eleitor, se posicionar e dizer que Paraíba quer para o futuro e que Brasil também opta a partir de janeiro do ano que vem. Muito bom, Ari. Só para reforçar o pessoal, Ideia Livre, logo depois do Jornal da Cultura, hoje com o entrevistado Marcondes Gadelha, uma reprise da edição de 2017, falando sobre a transposição. Ele que teve grande atuação nesse projeto que faz a diferença hoje aqui na Paraíba. Obrigado, viu, Ari? Boa noite a todos. Obrigada, Ari.